Ver um meteoro riscando o céu pode ser uma experiência única, dependendo da intensidade do fenômeno. Os mais brilhantes costumam ser raros, enquanto os menos intensos aparecem com mais frequência. Agora imagine só presenciar uma explosão de dezenas de meteoros iluminando o céu ao mesmo tempo. Pois é, foi exatamente o que aconteceu recentemente no Japão durante uma chuva de meteoros. Uma câmera posicionada estrategicamente para observar o céu capturou o momento em que um aglomerado de rochas espaciais impactou contra a nossa atmosfera. Esse tipo de evento é considerado extremamente raro. No vídeo de hoje vamos entender e ver o que aconteceu por lá. Todos os anos acontecem as chamadas chuvas de meteoros. Elas acontecem quando a Terra cruza a trilha deixada por um cometa ou, em alguns casos, por um asteroide. Esses corpos celestes liberam fragmentos de poeira e pequenas rochas durante suas passagens próximas ao Sol, formando longas nuvens de detritos espalhadas pelo espaço. Quando nosso planeta encontra esse rastro, os fragmentos entram na atmosfera em alta velocidade, produzindo o espetáculo luminoso que chamamos de meteoros. A velocidade com que essas partículas entram na atmosfera terrestre pode chegar a mais de 70 km por segundo. A compressão com o ar faz com que a atmosfera aqueça violentamente e acabem vaporizados, criando os traços de luz que observamos no céu noturno. A maior parte desses fragmentos tem o tamanho de grão de areia, mas mesmo assim conseguem gerar riscos brilhantes devido à enorme energia liberada durante a entrada atmosférica. Cada chuva de meteoros recebe o nome da constelação de onde parecem se originar, o chamado radiante. Essa perspectiva acaba sendo apenas uma ilusão para um observador aqui da Terra, onde os meteoros meio que parecem sair daquela direção. Estudando basicamente a intensidade e de onde essas rochas vieram, os astrônomos podem traçar a origem da chuva de meteoros e estudar toda a história do sistema solar baseado nisso. Quando o cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se aqueça e libere gases que arrastam pequenas partículas de poeira e rochas do núcleo. Esse processo, chamado de sublimação, cria as famosas caudas cometárias, uma formada por poeira e outra por gases ionizados. Com o tempo, parte desse material se desprende definitivamente e se espalha ao longo da órbita do cometa, formando um verdadeiro rio de partículas que acompanha sua trajetória. Esses fragmentos não ficam concentrados em um único ponto, mas acabam distribuídos ao longo de toda a órbita. Isso acontece porque cada partícula liberada tem velocidade e direção ligeiramente diferentes, fazendo com que ao longo de anos o rastro se estenda em uma faixa imensa no espaço. Dessa forma, mesmo quando o cometa já está distante, o caminho que ele percorreu continua marcado por essa trilha de poeira cósmica, como se fosse um avião deixando para trás a trilha de contrail. A gravidade dos planetas e do próprio Sol também influencia na distribuição desses fragmentos. Pequenas perturbações gravitacionais podem espalhar ainda mais os detritos, alargando ou deslocando o rastro ao longo de milhares de anos. Por isso, algumas chuvas de meteoros apresentam intensidade variável. Em certas passagens, a Terra encontra regiões mais densas da trilha, enquanto em outras cruza áreas mais rarefeitas. Com o acúmulo de detritos ao longo do tempo, essas trilhas podem se tornar estáveis e recorrentes, criando chuvas de meteoros anuais bem conhecidas, como as Perseidas e as Geminídeas. Em outros casos, a trilha pode simplesmente ficar tão esparsa no espaço que basicamente a chuva desaparece ou a intensidade fica muito pequena. Assim, a distribuição dos fragmentos no espaço é o que determina a intensidade e a frequência dessa chuva de meteoros. Porém, na madrugada de meia-noite e 57, hora local do Japão, do dia 13 de agosto de 2025, um registro raro surpreendeu os astrônomos e observadores casuais. Dezenas de meteoros caíram praticamente ao mesmo tempo, iluminando o céu. O fenômeno ocorreu durante a chuva de meteoros Perseidas, uma das mais intensas e populares do ano. Apesar de ser comum observar vários meteoros em uma mesma noite nessa chuva, ver tantos surgindo ao mesmo tempo é considerado algo extremamente incomum. As Perseidas são conhecidas por sua taxa horária elevada, que em condições ideais pode chegar a mais de 100 meteoros por hora. No entanto, essa contagem geralmente se refere a meteoros distribuídos ao longo do tempo, não concentrados em um único segundo de observação.
Por isso, a cena registrada no Japão chamou tanta atenção. Em vez de riscos isolados, o céu foi riscado por vários fragmentos ao mesmo tempo, como se uma explosão repentina tivesse acontecido na atmosfera. O registro foi feito por uma câmera estrategicamente posicionada para monitorar o céu. A gravação mostra claramente o momento em que os meteoros se multiplicam, atravessando o campo de visão de forma sincronizada. Ao analisar o vídeo em câmera lenta, é possível até contar a quantidade impressionante de meteoros surgindo quase simultaneamente, cada um deixando seu próprio rastro luminoso. Temos aqui pelo menos 20 meteoros caindo ao mesmo tempo. Esse tipo de ocorrência pode estar relacionado ao encontro da Terra com a região mais densa da trilha de detritos deixada pelo cometa Swift-Thule, responsável pela chuva de meteoros Perseidas. À medida que o planeta cruza essa nuvem de fragmentos, pequenas aglomerações podem entrar na atmosfera juntas, resultando no espetáculo raro que foi testemunhado naquela madrugada. Muitos compararam o momento a um estouro de partículas, como se tivesse uma concentração de rochas atingindo a atmosfera ao mesmo tempo. E é meio que isso mesmo. Ao analisar a frequência, o brilho e a velocidade dos meteoros, os pesquisadores podem obter dados sobre a trilha de detritos deixada para trás pelo cometa. Cada rastro luminoso carrega informações sobre a composição e o tamanho das partículas que se desintegraram no ar. Para o público em geral, no entanto, a beleza do espetáculo fala muito mais alto. Em resumo, o evento foi registrado às 0 horas e 57 minutos durante as Perseidas, ficando marcado como um dos momentos mais impressionantes já documentados em uma chuva de meteoros. Seja pelo espetáculo visual, pela raridade ou até pelo valor científico, o fato de dezenas de fragmentos surgirem juntos e serem contados em câmera lenta mostra como o céu noturno continua a nos reservar surpresas inesquecíveis. Se pudéssemos ver o que acontecia lá em cima, a cerca de 90 km de altitude, seria algo como essa animação mostra. É fenomenal. É por isso que sempre vale muito a pena observar chuvas de meteoros. O que estamos vendo aqui é um momento incrivelmente raro. Meteoros muitas vezes aparecem de forma isolada, e ver vários ao mesmo tempo é de fato incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!